noite. Graças a Deus por cada pessoa que está aqui nessa noite. Se você está nos visitando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração nessa noite. A Bíblia fala, que grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Como é bom, a Bíblia fala também que a alegria do Senhor é a nossa força. Então não importa como você entrou aqui nessa noite, saiba que a alegria do Senhor é a sua força. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos capacita. E eu vou começar fazendo uma oração. Pai querido, nós te agradecemos por cada pessoa, cada vida que está aqui nessa noite. Que o teu Espírito Santo possa trabalhar de uma maneira especial na vida de cada pessoa aqui nessa noite, Pai. Pai, em nome de Jesus, se há pessoas que entraram aqui cansadas, desanimadas, porque estão enfrentando batalhas, lutas, que o Senhor possa nessa noite, Pai, trazer paz, possa trazer tranquilidade, possa trazer a alegria que só Deus pode dar. Muito obrigado, Pai, que o teu Espírito Santo dirija essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Nesse mês a gente inicia uma nova série, falando sobre a renovação da mente, a renovação do coração, a renovação da nossa alma, dos nossos sentimentos. E o título da mensagem de hoje é Deus vê as batalhas que ninguém vê. Talvez você esteja no meio de uma batalha grande, no seu trabalho, na sua família, na sua faculdade, escola, no seu meio ambiente, na sua vizinhança, onde quer que você esteja, você pode estar enfrentando uma batalha muito grande. Mas Deus não foge quando você está enfrentando uma batalha. Ele permanece. Ele fica ao seu lado no meio das lutas e das tempestades. Assim como Jesus, na história que a gente tem na palavra de Deus, em que o barco estava ali sofrendo com aquela tempestade, os discípulos desesperados, mas quando Jesus Cristo está no barco, vem a paz, vem a tranquilidade, e Deus assegura que apesar das circunstâncias e tempestades que você possa estar enfrentando, Ele cuida de você. E a Bíblia nos ensina que cada um de nós somos divididos entre espírito, alma e corpo. Você tem um espírito, quando Deus, Ele sopra, fôlego de vida no homem, Ele está colocando ali um espírito naquele homem. Em Adão, na história bíblica. E nós temos um corpo, e temos também uma alma. A alma tem relação com sentimentos, com a nossa mente, com as nossas emoções. Então nós temos três partes: espírito, alma e corpo. E tantas vezes a gente enfrenta uma luta terrível, porque às vezes existe ali um desequilíbrio, a nossa carne está sofrendo, às vezes a nossa mente, as nossas emoções estão sendo atacadas, e a gente fica abalado. É natural. Mas Deus nos oferece as ferramentas espirituais necessárias para que a gente possa prevalecer em Deus diante das lutas e dificuldades que vêm sobre as nossas vidas. Quando Paulo escreveu para a igreja em Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 23 e 24, ele diz assim: e agora, é uma oração de Paulo, ele está dizendo, e agora, que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos. Ele está falando, olha, ele está fazendo uma oração pedindo ao Deus de paz que santifique a igreja de Tessalonicenses. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo e reconhecemos Ele como o Senhor e Salvador das nossas vidas, inicia um processo de santificação, consagração. Deus vai trabalhando em todas as áreas da nossa vida, para que a gente possa ficar cada vez mais parecidos com Jesus Cristo.
E quando ele começa a trabalhar na nossa vida esse processo de santificação, quando Paulo está fazendo essa oração, ele diz: olha, que Deus os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está orando para que não apenas o corpo, ou não apenas a alma, a mente, não apenas o espírito, mas esses três aspectos, ou três partes de cada um de nós, seja santificado em Deus. Você está sendo santificado a cada dia. Desde o dia em que você entregou a sua vida a Jesus Cristo. Iniciou-se um processo de santificação, que não termina enquanto você tiver fôlego de vida. Deus quer te santificar. E, ao mesmo tempo, o inimigo quer nos empurrar para longe de uma intimidade, de um relacionamento com Deus. Por isso a gente enfrenta batalhas. A Bíblia fala, Deus, Ele é um Deus que nos dá a vitória, é um Deus vitorioso. A palavra de Deus nos ensina isso. Mas a gente precisa crer nisso. Tantas vezes a gente enfrentando a luta, querendo resolver as coisas do nosso jeito, resolver tudo da nossa forma. Mas Deus diz, fique em paz, eu que luto as batalhas por você. E a gente tenta, às vezes, resolver as situações do nosso jeito, da nossa forma. Primeiro ponto que eu quero falar é que Deus vê o que ninguém vê. Deus vê o seu espírito, Ele vê a sua alma, a sua mente, o que está passando no seu coração, os seus sentimentos. Deus sabe absolutamente tudo o que se passa no seu coração. Ele vê a ansiedade que tenta controlar a sua vida. Ele vê o medo que você não tem coragem, às vezes, sequer de verbalizar. Ele vê o cansaço que às vezes a gente tenta disfarçar diante da luta constante dos desafios. Ele vê aquela culpa que você vem carregando há tempos e não consegue deixar ela de lado. Ele vê também os pensamentos que você tem, quer se livrar deles, você não tem coragem de contar para ninguém, mas Ele sabe os pensamentos que passam pela sua mente. Ele vê também as feridas que ainda doem na sua vida, por circunstâncias, por desafios, por sofrimentos que você enfrentou. Deus conhece cada uma das suas feridas. Mas Deus, Ele observa tudo isso, não para te condenar, não para te acusar, mas Ele te ama. E Ele quer que você ande junto dEle. Ele quer que você tenha cada dia mais intimidade com Ele. Porque quando você tem intimidade com Deus, você vai ficando mais parecido com Jesus Cristo. Deve ser o desejo de cada cristão. Eu quero ser mais parecido com Jesus a cada dia. Esse deve ser o desejo do nosso coração. A gente vê no mundo tantas referências. Pessoas que servem de referência para jovens, para adultos, para idosos. Mas a referência perfeita é de Jesus Cristo. Ele nunca pecou, Ele nunca falhou. Ele sempre nos amou. Ele é a nossa referência perfeita. Deus, Ele tem um plano para cada um de nós. A Bíblia fala em Salmos 34, versículo 18, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido. Deus está perto daqueles que têm um coração quebrantado. Essa passagem não está dizendo Deus está perto dos soberbos, dos orgulhosos, dos altivos. Mas não, Deus está perto dos quebrantados, daqueles que têm humildade para reconhecer que são totalmente dependentes de Deus. Eu não faço as coisas com minhas próprias forças, mas eu faço sempre na dependência do Deus Todo-Poderoso. Eu preciso de Deus na minha vida. Sem Ele, nada posso fazer. Eu preciso dEle quando vou para a esquerda, quando vou para a direita, quando vou em frente. Eu preciso de Deus todos os dias da minha vida. E às vezes a gente fica
uma voz negativa, com sentimentos negativos, o que tem saído da sua boca? Que palavras você tem pronunciado? Você tem falado palavras que estão alinhadas com aquilo que Deus tem de melhor para a sua vida, aqui na palavra de Deus? A Bíblia diz lá no Salmos 19, versículo 14, sejam agradáveis as palavras da minha boca, e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. As suas palavras precisam ser agradáveis a Deus. Deus não gosta de escutar o seu filho só reclamando, só murmurando. Claro que o nosso Deus é paciente. Ele sabe que somos fracos, imperfeitos, miseráveis. Paulo dizia, miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? Nós não somos merecedores da graça de Deus, mas a graça do Senhor nos alcançou. Mas a gente precisa tomar cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Essa batalha que a gente enfrenta, a nossa alma, a nossa mente, o nosso corpo, constantemente, tem uma conexão direta com os nossos pensamentos e aquilo que sai da nossa boca. É interessante que esse texto não fala apenas daquilo que sai da nossa boca, mas também fala, seja agradável também a meditação do meu coração. O que você tem meditado, né? Quais são os seus pensamentos? São apenas pensamentos de derrota? Não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu não vou superar, eu não posso. Você precisa mudar o seu vocabulário, porque Deus gosta de palavras que sejam agradáveis a Ele. Porque quando você alinha aquilo que sai da sua boca e aquilo que passa pelos seus pensamentos com a palavra de Deus, Deus tem esse poder de começar a transformar e mudar as circunstâncias da sua vida. A sua alma também precisa de cuidado. As suas emoções, os seus sentimentos, como nós precisamos estar atentos aos nossos sentimentos. Os cristãos precisam estar antenados com aquilo que se passa com o seu próprio coração, com os seus sentimentos. Se você começa o dia desanimado, abatido, cansado, preste atenção, mas não fique nessa situação. Comece a declarar palavras agradáveis aos ouvidos do nosso Deus. Comece a dizer, Deus, eu estou me sentindo desanimado, cansado, oprimido, mas a tua palavra diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Saiba que Deus vai aliviar a carga, vai tirar todo o peso, todo o cansaço, tudo aquilo que te machuca, tudo aquilo que está te ferindo. Nosso Deus tem esse poder. Mas Ele não vai ficar assinando embaixo declarações da sua boca que contradizem a palavra de Deus. Declarações negativas que vão de encontro àquilo que está na palavra de Deus. É um confronto direto. Deus quer assinar embaixo declarações que saiam da sua boca, que glorifiquem o nome dEle, que sejam palavras alinhadas com a palavra de Deus. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo na cadeia, aprisionado e louvando a Deus. Ele não tinha razões ali para estar louvando a Deus, ele tinha motivos para estar simplesmente triste, deprimido, preocupado, mas ele decidiu, eu vou louvar a Deus. Você também pode tomar a decisão de louvar a Deus no dia difícil. É muito fácil às vezes querer louvar a Deus quando está tudo dando certo, quando está tudo tranquilo na sua vida, na sua rotina. O difícil é louvar a Deus em todo o tempo. Como diz o salmista, em todo o tempo o teu louvor estará nos meus lábios. É isso que Deus espera de cada um. Porque a gente não está olhando para a batalha, não está olhando para a circunstância, mas a gente está olhando para o Deus que vence todas as batalhas. A sua alma precisa de cuidado. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, a
A Bíblia diz assim: Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo. Esse texto não fala nos concede 10%, nos concede 30% ou 40%. Está dizendo, Ele concede tudo, 100%, do que necessitamos para uma vida de devoção. Em outras versões diz para uma vida de piedade. Quando você fala uma pessoa é piedosa, a gente está falando normalmente de uma pessoa que busca a presença de Deus, que tem na sua vida sinais e características visíveis às pessoas de que é uma pessoa temente a Deus, que busca a presença dEle. E esse texto está dizendo, olha, Deus, Ele nos concede tudo o que a gente precisa para ter uma vida de devoção, uma vida de consagração, uma vida de dedicação a Deus. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio da sua glória e excelência. Você já recebeu de Deus tudo o que você precisa para ter uma vida de santidade, uma vida de consagração a Deus. É um processo, é ao longo da sua vida, e todo cristão também deveria ter o interesse de estar santificando a sua vida todos os dias. Deus, tem alguma área da minha vida que não está alinhada àquilo que é o teu propósito para a minha vida? Deus, tem uma área escondida, que ninguém vê, mas que só tu vês, que precisa ser modificada e transformada. É nessas áreas, nesses locais escondidos, que Deus quer trabalhar na sua vida. Ele quer transformar, arrancar tudo aquilo que não condiz com o que Ele tem de propósito para a sua vida, e fazer algo novo na sua vida. A gente vive, numa cultura hoje em dia, que acelera tudo, as mensagens instantâneas, o WhatsApp, a gente está antenado o tempo todo, toda hora tem novidade, mas quantas vezes a gente precisa se aquietar? A Bíblia fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A gente precisa se aquietar na presença do nosso Deus, buscar a presença dEle, para que Ele possa também aquietar a nossa preocupação, a ansiedade que vem, os medos, as angústias, porque a gente sofre tudo isso, mas Deus nos capacita a sair dessas circunstâncias. Há uma das histórias muito bonitas na Bíblia, a respeito de pessoas que enfrentavam lutas na alma, é um exemplo do profeta Elias. Depois de uma grande vitória que ele teve, que Deus deu a ele, ele sai correndo porque a rainha Jezabel ameaçou matar ele. E ele ficou tão amedrontado, tão preocupado, que ele se escondeu. Lá em 1 Reis 19:4, diz assim, depois foi sozinho para o deserto, caminhou o dia todo, sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Um profeta de Deus, o homem que a gente poderia dizer que lá em Israel é o que tinha mais conexão com Deus, fez uma oração a Deus pedindo para morrer. Ele disse, já basta, Senhor, disse ele, tira a minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Eu e você não somos melhores do que o profeta Elias. Cada um de nós pode passar por circunstâncias na vida tão difíceis que dá vontade de pedir a Deus que leve a nossa vida embora. Mas esses sentimentos, esses pensamentos não provêm de Deus. Deus quer que você viva uma vida abundante. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Uma vida abundante é uma vida com qualidades, com valores sobrenaturais. Você vive aqui na terra de carne e osso, sofre, sente dor, mas você vive uma vida abundante, porque Jesus conquistou na cruz essa vida abundante para você e para mim. Por isso, a gente não pode mais viver desanimado, cansado. A gente precisa depositar nossa confiança no Deus que pode resolver qualquer situação. Depois disso é interessante o cuidado de Deus com o profeta Elias. Deus poderia simplesmente dizer, Elias, toma vergonha na cara. Você aí
o meu profeta acabou de passar por uma grande vitória, mas Deus nos ama e Ele sabe como falar com cada um de nós de uma maneira especial. Lá em 1 Reis 19, no versículo 5, fala que Elias se deitou debaixo do pé de Gieste e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse: levanta-se e coma. Em vez de dar uma chamada de atenção no Elias, o anjo foi lá e tocou e falou: levanta-se e coma. Deus também às vezes chega com todo carinho, com todo amor sobre nós, quando a gente está passando por lutas e disse: levanta, meu filho, levanta, minha filha, vai lá comer, se fortalece, vai orar, busca a minha presença. E Deus falou isso com Elias e cuidou dele, tratou a vida dele, ele foi restaurado. Você vê que existe um campo de batalha na nossa mente. Elias estava pensando no medo, na preocupação de morrer, ele estava com medo de morrer da rainha Jezabel e por coincidência estava pedindo a Deus que tirasse a sua própria vida. O ponto que eu vou falar agora é: a mente é um campo de batalha. Eu estava lendo uma história sobre um explorador britânico que em 1914 ele resolveu fazer uma expedição até a Antártida, continente gelado, né? E ele foi com um barco com 22 pessoas naquela tripulação, e a ideia deles era parar em um dos lados da Antártida e atravessar o continente inteiro a pé. Só que eles foram surpreendidos por uma geleira que cercou o mar onde eles estavam, congelou. Aquelas placas de gelo quebraram o navio. Eles conseguiram ficar numa placa e depois de um tempo com botes salva-vida foram para uma ilha. E assim, foi quase um ano para eles conseguirem ter contato e chegar até um local onde tinham pesqueiros, né, barcos baleeiros que eles chamavam. E ele falou: olha, o que mais me preocupava não era a fome, não era o frio, o que mais me preocupava era o que se passava na cabeça e na mente da minha tripulação, porque eu sabia que se eles desanimassem, eles perderiam até a vontade de viver. Como a gente enfrenta batalhas nas nossas mentes? Às vezes uma notícia ruim, uma situação, uma circunstância já nos fazem desanimar. E é natural, porque somos de carne e osso, seres humanos falhos e imperfeitos. Mas quando isso acontece, a gente precisa reagir. Eu escutei outro dia um pastor americano chamado Craig Rochelle. Ele é pastor de uma igreja nos Estados Unidos, que foi a igreja que desenvolveu aquele aplicativo da Bíblia, que é o aplicativo mais baixado no mundo. E ele fala como é impressionante como a ciência comprova a palavra de Deus. A ciência hoje fala sobre conexões neurais e da importância da pessoa ficar falando palavras positivas. É claro que não estou falando aqui do positivismo, de simplesmente ficar falando palavras positivas por falar. Mas quando a gente declara a palavra de Deus, como no Salmo 19, 14, sejam agradáveis as palavras da minha boca e o meditar do meu coração. A diferença que isso faz no nosso coração, no nosso cérebro, na nossa mente. Porque ao invés de se permitir ser alimentado por palavras negativas, por expectativas ruins, você começa a alimentar o seu coração com fé, com a palavra de Deus, com a vitória, com aquilo que pode fortalecer o seu coração. E isso você deve fazer no meio da tempestade. Não adianta você esperar que vão sair palavras agradáveis da sua boca simplesmente quando está tudo perfeito. Você precisa aprender a falar palavras agradáveis a Deus no momento da luta e da dificuldade. Senhor, não estou vendo esperança, não sei onde isso vai dar, mas eu vou confiar em Ti, porque Tu és a minha esperança. Deus tem o melhor para a sua vida, mas Ele espera de você uma mudança de perspectiva, uma mudança de hábitos, uma mudança no seu linguajar. Sejam agradáveis as palavras das nossas bocas. A mente é um campo de batalha. Lá em Romanos capítulo 12,
versículo 2, Paulo diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Então, a primeira ordenança que Paulo está dando para a igreja de Romanos e para nós, como igreja nos dias de hoje: não imite o comportamento e os costumes deste mundo. Que comportamentos são esses? A gente vê tudo quanto é tipo de comportamento nos dias de hoje que desagradam a Deus. Atitudes. Então, por exemplo, o comportamento do mundo, numa discussão, num acidente de trânsito, é talvez você se exaltar, a pessoa querer xingar o outro. E Paulo está dizendo: não imite o comportamento e os costumes deste mundo. Mas Paulo está falando como se fôssemos extraterrestres. A gente não está aqui nesse mundo? Sim, mas nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós pertencemos a Jesus Cristo. Nós somos cidadãos do céu, cidadãos dos céus, cada um de nós. E é isso que esse texto está falando. Mas deixem que Deus os transforme. Paulo está falando: olha, permita que Deus transforme a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, a sua maneira de falar. Não crie resistência. E continua dizendo: por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Qual que é essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus para cada um de nós? Eu escutei um pastor contando sobre uma estatística, dizendo que entrevistaram 5.000 cristãos em diferentes igrejas e perguntaram para eles: o que você gostaria de escutar do seu pastor? As duas principais coisas. A primeira resposta foi: eu gostaria que meu pastor falasse sobre o meu futuro. É uma expectativa de profecia, né? E o que tem de pessoas que vão atrás de profecia, com essa expectativa: eu quero saber o meu futuro. O teu futuro pertence a Deus. O teu futuro está nas mãos de Deus. A segunda expectativa que as pessoas tinham com relação àquilo que o pastor poderia falar para elas era: eu gostaria que o pastor fosse usado por Deus para falar qual é a vontade de Deus para a minha vida. E as pessoas esperam respostas objetivas do tipo: Deus, com quem que eu vou casar? Quando eu vou casar? Quantos filhos eu vou ter? Deus, é para eu continuar nesse emprego ou é para eu sair? Deus, é para eu fazer isso? Vou para a direita, vou para a esquerda? Qual é a vontade de Deus? E a Bíblia fala, lá em Tessalonicenses 5, 17 e 18: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus para as nossas vidas é gratidão, é agradecimento constante, é oração, é intimidade com Ele. Ficamos criando expectativa: eu quero isso, aquilo. Foca em Deus. Buscar em primeiro de Deus, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Coloca o seu foco em Deus, em oração, em agradecimento a Ele, e Ele vai mudar as circunstâncias na sua vida. Não adianta ficar criando expectativas sobre aquilo que você acha que Deus vai fazer ou vai te direcionar a fazer. Se você tem intimidade com Deus, relacionamento com Ele, não se preocupe, porque Ele vai fazer com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo circunstâncias difíceis, inesperadas, que você não gostaria de estar enfrentando. Lá em 2 Coríntios 10, versículos 3 a 5, Paulo fala assim: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Ele está falando claramente: nós somos feitos de carne e osso. Embora humanos, a gente não luta de acordo com um padrão humano. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo.
para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Aqui Paulo está falando sobre a importância de usarmos as ferramentas espirituais que Deus disponibiliza para cada um de nós. Mas esse texto, quando fala as fortalezas do raciocínio humano, a nossa mente, às vezes, fica como uma fortaleza, com pensamentos arraigados. Parece que um pensamento entra na sua mente, um pensamento ruim, negativo, e cria raiz, e você não para de pensar naquilo. Você só pensa que vai dar ruim, que não vai dar certo, que não vou conseguir. Então, por exemplo, pensamentos como você não tem valor. É uma fortaleza que se fixa às vezes na nossa mentalidade, no nosso pensamento. Deus se esqueceu de mim. Eu nunca vou conseguir mudar. A minha história já acabou, passou o meu tempo, eu não vou conseguir. Eu só vou ser aceito se eu conseguir performar ou fazer as coisas que precisam ser feitas. Você é o que fizeram com você. Você não pode confiar em ninguém. Isso são fortalezas que se fixam nos nossos pensamentos e tentam fazer com que a gente acredite nessas coisas. Mas o que Paulo está escrevendo aqui, olha, embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Como é que a gente vai enfrentar esses pensamentos negativos, essas fortalezas que se fixam? Usamos as armas poderosas de Deus. No versículo 5, destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus, levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. É interessante aqui ele falando, a gente leva cativo, leva preso todo pensamento rebelde. A gente, às vezes, quantas vezes a gente quer ir numa direção, Paulo mesmo dizia, aquilo que eu quero fazer não faço, e aquilo que eu faço eu não queria fazer. Quantos conflitos na nossa mente, quanta batalha, mas a gente vence essas batalhas com comunhão com Deus, com relacionamento, com palavras agradáveis, com palavras que edificam, com palavras que nos fazem crer e fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus e na sua palavra. A Bíblia fala também em 2 Coríntios 4:4, o Deus deste mundo, e aqui é Deus com D minúsculo, se referindo ao diabo, o Deus deste mundo, cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas. Quantas pessoas que estão cegas, que não conseguem enxergar as boas novas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não entendendo essa mensagem da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quantas lutas a gente enfrenta no campo de batalha da nossa mente, e a gente precisa estar fortalecidos no Senhor. A Bíblia fala, as armas da nossa milícia, as armas da nossa luta, não são carnais, não são feitas de carne e osso, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, que tentam se fixar no nosso pensamento, na nossa mente, mas o nosso Senhor Jesus Cristo venceu essas fortalezas na cruz do Calvário. Jesus venceu o pecado, Ele venceu a morte, e Ele nos deu a capacidade de, através do poder do Espírito Santo de Deus, viver uma vida onde a nossa mente e os nossos pensamentos estão alinhados com a palavra de Deus. Precisamos crer nisso. Pare de falar coisas negativas a seu respeito. Você é aquilo que de mais precioso Deus fez. Você é a obra-prima do nosso Senhor. Deus te fez de uma maneira especial e sobrenatural. Então não se desqualifique, não se rebaixe como o inimigo quer que você faça. Lembre-se, você foi feito pelo Deus Todo-Poderoso. A mente é renovada quando descansa em Deus. Renovação requer descanso em Deus. Tem aquela história do salva-vidas, que vê uma pessoa se afogando, se debatendo,
E Ele não vai de imediato salvar a pessoa. Ele espera a pessoa se cansar. Ela se debateu tanto. Quando ela rende, né, ela se rende, as forças acabam. Aí o salva-vidas vai lá e salva aquela pessoa. É a mesma coisa tantas vezes com a gente. A gente fica se debatendo. A gente não consegue descansar, a gente não consegue ficar em paz. Mas quando a gente se rende ao Senhor Deus, quando a gente descansa, aí Deus fala: meu filho, minha filha, agora eu vou intervir nessa situação, porque você está dependendo de mim, você colocou a sua confiança em mim. Então, a mente é renovada quando descansa em Deus. Isaías, capítulo 26, versículo 3 diz assim: tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Então Deus conserva, guarda em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia nele. Um propósito firme é um propósito resoluto, aquela pessoa que coloca um objetivo e vai em frente. As lutas vão vir, mas você está com seus olhos fixos em Jesus Cristo, no propósito que Ele estabeleceu para a sua vida, e você pode dizer: nada vai me abalar, em nome de Jesus, eu permanecerei firme no Senhor, apesar das lutas e das circunstâncias. Então, a mente é renovada quando a gente descansa. É interessante que você não vai encontrar descanso numa rede. Você não vai encontrar descanso simplesmente tirando férias. Esse descanso que eu estou falando aqui é o descansar em Deus no meio das lutas e das provações. É a capacidade que Deus nos dá de, mesmo no meio das tribulações e das lutas, Ele traz descanso e paz aos nossos corações. Tu guardarás em perfeita paz. Deus guarda em perfeita paz os seus sentimentos, os seus corações. Eu não sei o que está se passando na sua mente, no seu coração, mas Deus sabe exatamente, porque antes mesmo de você pensar, Ele já sabe aquilo que você vai pensar. Deus sabe de todas as coisas. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 15. Então, o que devo fazer? Paulo está dizendo: orarei no Espírito e também orarei em palavras que entendo. Cantarei no Espírito e também cantarei em palavras que entendo. Esse versículo é profundo, tem uma série de outros aspectos ligados a essa oração aqui que Paulo está fazendo. Ele está no capítulo 14 de 1 Coríntios, que fala sobre oração em línguas. Mas eu queria destacar quando ele fala: orarei em palavras que entendo. E fala: cantarei em palavras que entendo. Quantas vezes as pessoas entram aqui na igreja? Hoje a gente teve, como sempre, né, esse louvor muito abençoado aqui na igreja. E estão passando as letras ali. E você está navegando, né, o seu cérebro te levou lá para o interior de Pernambuco. Né? Você foi longe. Nosso cérebro é assim. A nossa mente nos engana, né? Mas a Bíblia está chamando a nossa atenção aqui. Ore, né? Entendendo as palavras que estão saindo da boca. Quando você estiver louvando aqui, que haja significado naquilo que está saindo da sua boca. Não fique só louvando ou lendo mecanicamente, mas quando o louvor está sendo direcionado a Deus, leia e fale aquilo com vontade, com significado. Senhor, eu entrei aqui nessa noite na tua casa, desanimado, cansado, mas mesmo que eu não tenha vontade de louvar com todo o ânimo, eu vou louvar mesmo assim. A Bíblia fala sobre sacrifícios de louvor. É você louvar quando você não está com a menor vontade de louvar. Você falar com Deus quando você não está com vontade de falar com ninguém. A gente precisa ter esse nível de intimidade e de relacionamento com Deus. Não fugir da presença de Deus
como a gente vê desde o início da humanidade, Adão e Eva pecaram e correram para se esconder da presença de Deus. A gente deve fazer o contrário e correr para a presença de Deus. A gente deve estar sempre na presença de Deus. Cantarei no Espírito e também cantarei em palavras que entendo. Orarei no Espírito e também orarei em palavras que entendo. Orar com a mente, né? É trazer os pensamentos cativos à presença de Deus. É você estar entendendo exatamente as palavras que estão saindo da sua boca. E os pensamentos que você está meditando. Deus, eu quero ter pensamentos que te agradem. Às vezes você está lá no seu trabalho, acontece uma situação, a sua vontade é enforcar o chefe. É enforcar o coleguinha de trabalho. Mas você vai se lembrar, Deus, que os meus pensamentos, que a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti. E mesmo que você não esteja com uma predisposição para com aquela pessoa, você vai orar por ela, você vai abençoar a vida dela, você vai orar para que Deus abençoe aquela vida. Porque não cabe a nós ficar com raiva de ninguém. Não cabe a nós animosidade ou inimizade contra ninguém. Quem somos nós? A gente, por causa do nosso pecado, Deus teria todos os motivos do mundo para nos tratar como inimigos dele, por causa do nosso pecado. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós estávamos separados de Deus, mas por causa do seu amor e da sua graça infinita, Ele nos alcançou. Então a gente precisa entender que a nossa mente precisa estar cativa com pensamentos que agradem a Deus. O último ponto que eu quero falar, Deus não apenas vê a sua batalha, Ele entra na batalha com você. Ele entra nela com cada um de nós, Ele entra conosco. Deus não fica simplesmente um mero espectador da sua batalha. Pode parecer que Ele não está lá, mas Ele está lá. Ele luta as nossas batalhas, Ele vai na frente. O nosso general é Cristo, Ele vai na nossa frente. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24. O texto diz, aquele que os chama, fará isso acontecer, pois Ele é fiel. Quem foi que te chamou? Foi Jesus Cristo. Então, esse texto lá voltando aqui, 1 Tessalonicenses 5, 23. O texto fala, a oração de Paulo, Deus da paz, os torne santos em todos os aspectos. Quem que vai fazer isso? Deus. Em quais aspectos que Deus vai tornar cada um de nós santo? No espírito, na alma e no corpo. Para que nós sejamos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 24, diz, aquele que os chama, Jesus Cristo, fará isso acontecer, pois Ele é fiel. Quando a gente olha às vezes para nós mesmos, e a gente vê tanto defeito, tanta imperfeição, dá vontade de falar, será mesmo que Deus vai nos santificar, espírito, alma e corpo, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo? Vai, Ele vai. O texto está dizendo, porque aquele que te chamou é fiel. Não pela nossa capacidade, não pela nossa fidelidade, porque nós somos infiéis tantas vezes a Deus, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com as nossas ações, mas é por causa da fidelidade do Deus Todo-Poderoso. É incrível isso. A Bíblia fala, nos ensina, mesmo quando nós somos infiéis, Deus não pode negar-se a si mesmo. Ele permanece fiel. Quantas vezes cada um de nós, na nossa trajetória cristã, pisamos na bola com Deus? Quantas vezes fazemos coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus? E Deus, com todo amor, com toda graça e misericórdia e fidelidade,
vai lá, nos perdoa, nos traz para perto, nos puxa de volta, assim como Deus fez com Elias, tocou nele: filho, levanta e come. É isso que Deus faz com a gente. No meio de toda a batalha que você possa estar enfrentando, lembre que Deus é fiel. Deus cuida de você, Deus te ama, Deus quer o melhor para a sua vida. Não aceite as mentiras do diabo, não aceite as condenações, as acusações que vêm atacando a sua mente, mas aceite a verdade da palavra de Deus, que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, que Jesus Cristo te salvou, te resgatou, pagou um alto preço pela sua vida, para que você tivesse vida eterna. Eu e você não éramos merecedores dessa graça, mas mesmo assim Ele nos alcançou. E Deus não apenas nos salvou, mas Ele nos deu todas as ferramentas necessárias para que a gente vencesse essa batalha. Esse texto fala claramente isso, em 1 Tessalonicenses 5:24. Aquele que os chama fará isso acontecer, pois Ele é fiel. E a gente, como lição final, temos pensamentos que precisamos confrontar com a palavra de Deus. Tem hábitos que a gente precisa abandonar. Tem ambientes que a gente precisa abandonar, porque não é mais próprio de alguém que procura fazer aquilo que é a vontade de Deus. Se a vontade de Deus é que eu saia desses ambientes, eu preciso sair desses ambientes, porque são ambientes que não agradam a Deus. Há conversas que precisam acontecer. Há ajuda que precisa ser buscada. Quantas vezes, no meio da igreja, lutas, dificuldades, procure o pastor, procure um irmão em Cristo mais maduro, com mais tempo de caminhada. Nós não estamos sozinhos nessa luta, a igreja foi feita para isso, para que um possa ajudar o outro. Existem mentiras que o inimigo tem colocado, que precisam cair e sair da sua mente. Há verdades que precisam ser abraçadas, e há feridas que precisam ser entregues a Deus. Que batalha você tem enfrentado na sua vida? Batalhas que ninguém vê, mas Deus está vendo. A gente, nessa noite, eu vou estar orando por cada um. A gente vai celebrar também na sequência a ceia do Senhor. Mas antes disso eu quero orar por toda a igreja. Eu vou pedir, por favor, se coloque em pé agora. E comece onde você está. Vamos, por favor, quem puder fechar os olhos, inclinar suas cabeças agora. Comece a falar com Deus nesse instante. Deus conhece o seu coração, Ele sabe as lutas e os desafios que você tem enfrentado. Nada está escondido do nosso Deus, Ele vê tudo e Ele vê as batalhas que você está enfrentando. Comece a apresentar elas diante de Ti. Nós vamos orar agora. Pai querido, nós apresentamos diante de Ti a Tua igreja. Cada pessoa que entrou aqui nessa noite, Pai, que possa estar enfrentando tudo quanto é tipo de batalha. A gente não faz ideia a batalha que cada um aqui está enfrentando, mas Tu sabes, Senhor. Senhor, que nessa noite, a Tua mão poderosa possa entrar nessa batalha, nessa luta, e agir, Pai, de uma maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Senhor Deus, se há pessoas que entraram aqui desanimadas, cansadas, pensando em desistir, em jogar a toalha, que o Senhor possa trazer um ânimo novo nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Fortalece corações aqui nessa noite, Pai. Tira todo o cansaço, toda opressão do inimigo, em nome de Jesus Cristo. E faça algo novo em cada vida aqui nessa noite, Pai. Se você entrou aqui também nessa noite e você ainda não tem um relacionamento com Deus, você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia fala que se nós confessarmos com a nossa boca e crermos com o nosso coração
nós seremos salvos. E nessa noite Deus quer salvar vidas aqui nesse lugar. Então onde você estiver, você pode falar e repetir comigo. Agora eu vou fazer uma oração, vou pedir para toda a igreja orar e repetir comigo, para acompanhar aquelas pessoas que ainda não fizeram essa oração. Você pode dizer: Senhor Jesus, eu confesso que você é o meu Salvador. Eu declaro com a minha boca que você é o Filho de Deus, que você ressuscitou para me dar vida eterna. Eu me arrependo dos meus pecados. Peço perdão a Ti, Senhor, e declaro: a minha vida pertence a Jesus. Aleluia. Se você nessa noite fez essa oração pela primeira vez, saiba que a Bíblia diz que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. E não tem nenhuma vergonha de dizer: eu sou um pecador, porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então nessa noite, se você fez essa oração pela primeira vez, você também pode procurar um dos voluntários da nossa igreja, ali na recepção, anotar seu nome. A gente quer te conhecer, queremos orar por você. Eu vou pedir, por favor, agora para a igreja se assentar um pouquinho mais, por favor. Vocês todos aqui que vão participar da ceia já pegaram o cálice? Todos já pegaram? Se alguém ainda não pegou, pode levantar a mão, a equipe de voluntários vai até você. A Bíblia fala que Jesus Cristo, temos aqui na frente também, a irmã aqui na frente. A Bíblia fala que Jesus Cristo, na noite em que foi traído, partiu o pão e bebeu do cálice. É muito interessante isso, que quando Jesus Cristo, numa noite de traição, numa noite onde ele foi apunhalado pelas costas, traído por quem ele tanto amava, que no caso era o próprio Judas, ele partiu o pão e bebeu o cálice. Nessa noite, você tem a oportunidade também de beber do cálice e partir o pão. E Jesus Cristo falou: façam isso. É um dos mandamentos que Jesus Cristo deu. Ele falou: ide por todo mundo e fazer discípulos. E o outro mandamento é que a gente participasse da ceia do Senhor, até que Jesus Cristo volte. E é isso que nós como igreja estamos fazendo nessa noite. Nós vamos partir do pão e beber desse cálice, esse pão que representa o corpo de Jesus Cristo, que foi partido na cruz por nós, pelo meu e pelo seu pecado. E esse suco de uva, um vinho que representa o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Vamos nos colocar em pé mais uma vez, por favor. Se você já pegou o pão, nós vamos agora consagrar esses elementos a Deus e apresentar, dizendo: Pai querido, nós te agradecemos pelo teu Filho Jesus Cristo, que é o pão da vida. Esse pão que nos dá um alimento eterno, um alimento que mata toda a fome, Senhor, toda a fome espiritual. Muito obrigado, Jesus, por esse cálice, esse sangue representado aqui nesse suco de uva, Senhor, que foi derramado naquela cruz do Calvário. Nós apresentamos a Ti, em nome de Jesus. Vamos comer do pão agora. Muito obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Agora vamos abrir também o cálice. Obrigado, Senhor, por teu sangue derramado na cruz. Podemos beber. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado por essa noite. Que vocês tenham todos uma semana abençoada.
E lembrem-se, Jesus Cristo luta as nossas batalhas. Deus seja louvado.